Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. E nós já estamos aí em dezembro e, infelizmente, quando chega esse mês, há muitas festividades, né? As pessoas se confraternizam, exageram no uso de bebida alcoólica e, às vezes, até usam entorpecentes e acabam que alguns casais se desentendem, brigam e há muitos registros de violência doméstica. Esse é o tema do programa de hoje e um detalhe do programa de hoje é que você, mulher, que está passando por essa situação, você vai receber uma consultoria de uma psicóloga que ela é entendida nesse assunto e vai, de uma forma muito carinhosa, explicar para você o que se pode fazer e quais as situações para você poder tentar identificar. Eu estou aqui com a psicóloga Brisa Rigo, que fez a gentileza de participar do nosso programa. Tudo bem, Brisa? Tudo bem, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui. Ô, Brisa, que nem eu falei, né? É fim de ano, assim, as pessoas ficam se confraternizando, os casais participam de muitas festas, às vezes exageram na bebida. E aí, Mato Grosso não é segredo para ninguém que as mulheres sofrem bastante em relação à violência doméstica, Sim. né? Feminicídio. E no final do ano não é diferente? Sim. Na verdade, no final do ano, até como você colocou, aumentam os casos, né? Tem vários fatores que isso contribui. Primeiro, a questão da bebida alcoólica, né? Querendo ou não, a bebida alcoólica, ela acaba, né, potencializando qualquer coisa, né? Qualquer tipo de situação, né? E acaba fugindo do controle. Então, assim, por ter muita festividade, é o Natal, é o Réveillon, é festas, famílias. Então, assim, são motivos diversos, principalmente discussões entre família, reunião de família. Então, acaba o quê? Acaba a família em si mesmo, em várias situações, estando expostos a acontecimentos como esse. Tipo assim, o pessoal tá lá reunido e começa a lavar a roupa suja. Acaba acontecendo por questão de bebida, né? Só que não é só a questão da bebida. Na verdade, é um comportamento a qual que, com certeza, né, o homem, né, no caso, já tem, né, durante, vamos colocar assim, o ano todo. E aí, no final do ano, acaba potencializando, né, por questões mesmo é situacional, né? A bebida em si potencializa. Então, as pessoas estão lá, elas veem mais, mas não é algo que, vamos colocar assim, que é novo, né? Mas acontece mais mesmo. Agora, Brisa, a gente estava conversando antes de gravar e você levantou um ponto que eu acho que ninguém levantou ainda. Que assim, muita gente fala do feminicídio, né, da morte da mulher, que é uma tragédia, mas ninguém fala do período antes dessa mulher ser assassinada, que é essa tortura após separação. Exatamente. Eu comecei a trabalhar nessa área de violência doméstica, atendendo, né, mulheres, assim, e na verdade, por experiência de atendimento, né, eu comecei a perceber mesmo quanto esse padrão acontece para as mulheres, né? Elas acabam separando para poder viver de verdade, mas em muitos momentos elas só ficam sobrevivendo. Por quê? Porque a pressão psicológica após o divórcio ou após a separação é tão grande, porque o perfil do homem, né, que é o abusador no caso, geralmente a maioria é narcisista, ou pessoas, né, com problemas comportamentais, caráter, enfim, eles não aceitam, né? Eles têm dificuldade, porque o ego é muito grande, né? O ego é um ego desproporcional. Então, esse homem, essa pessoa, ela faz de tudo para, de alguma maneira, se vingar, né? Da sua ex-companheira, da sua mulher, punir. Isso se chama punição. Então, cada um vai encontrar a sua maneira de punir. E a mulher fica sendo punida pós-separação. Muitas vezes, quando tem a questão do filho, né? Então, isso que é uma coisa que eu quero até falar para essas mulheres. Eu posso colocar a câmera, né? Quero falar assim de todo o meu coração, com muito carinho, respeito a essas mulheres, porque eu sei o quanto que é difícil quando você separa, quando você tem um filho no meio da situação e
como que eu vou cortar o vínculo com esse agressor, né? Porque eu separei porque eu não quero mais contato nenhum, porque eu quero sair dessa situação, porque eu não quero mais isso na minha vida. E aí, quando a pessoa consegue, já é uma grande vitória. Você já conseguiu uma grande vitória. Só que o que acontece? Depois disso, todas as vezes, os motivos que tem para você, né, você falar com o pai do seu filho, da sua filha, são canais de abertura que ele tem para continuar agredindo, como psicologicamente, emocionalmente. Entende? E eu falo isso de todo o meu coração, por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu sou psicóloga, né, há 20 anos, né, tenho 20 anos de formação, tenho mais de 10 anos no atendimento clínico, minha abordagem é cognitiva comportamental, eu fui casada durante 10 anos, quase, em torno de 7 anos, mais de 7 anos, porque total junto foi quase 10 anos, e me separei, e eu vivo isso. Né? Eu sou uma vítima da violência doméstica, me considero por conta da questão da violência psicológica, a qual eu ainda tenho, né? Eu tenho medida protetiva, e as mulheres, quando se separam, é uma orientação muito importante. Quando você sai desse ciclo, que você decide se separar, se ele se mantém te agredindo, não é fisicamente só agressão, emocionalmente, psicologicamente, você pode e deve fazer uma medida protetiva. Tipo, a justiça dá medida protetiva para a violência psicológica também? Dá, comprovada. Ou ele tem que me bater para eu poder conseguir? Não. Dá, comprovada, dá. Tem que tomar muito cuidado, sabe, Grace? Isso eu falo porque eu também já atendi casos também de mulheres que aproveitam essa situação, né, dessa lei, né, para prejudicar, assim, o seu ex-companheiro. Isso acontece. Então, tem que ter um cuidado muito grande para quem vai estar avaliando esse caso. Porém, a Polícia Civil, isso eu quero até parabenizar, na verdade, sabe? A Delegacia das Mulheres, né? Onde tem... Lá na Carmino de Campos, né? Ela eu falo não só como profissional, até porque eu acompanho o trabalho da delegacia, mas como pessoa, né? Eu já fui atendida lá, né? Então, assim, eles têm um trabalho, assim, muito, muito, muito assertivo. Eles têm quando a mulher vai fazer o boletim de ocorrência, não adianta só ir lá e falar, eu estou sendo agredida. Por isso que eu falo, você é agredida como? fisicamente. Não, ele está me xingando. A gente vai falar sobre isso, né? E no caso, vou dar um exemplo, assim, até para as mulheres, assim, como eu vou identificar que eu estou sendo agredida psicologicamente? Ele fala comigo, mas ele fala que eu estou sendo louca, que ele não está fazendo nada, mas eu não estou gostando do jeito que ele fala, porque a mulher, quando sai do relacionamento, ela ainda perde um pouco do discernimento da comunicação que o outro tem com ela. Ela ainda acha algumas coisas como se fossem normal, entende? Então, assim, quando ela começa a ter um acompanhamento psicológico e quando se abre para o mundo, ela começa a ver, não é certo ele falar assim comigo. Não é legal. Não, eu não posso aceitar isso. Então, tudo isso é avaliado, né, com toda certeza, né? Ninguém tem um boletim de ocorrência sem nenhuma análise técnica da delegacia, da equipe, né? Então, assim, até essa parte da medida protetiva, tem todo esse suporte e essa criteriosidade, que isso é muito importante. E ninguém se fala após isso, porque mesmo com a medida protetiva, mesmo com o boletim sendo feito, com o trabalho da polícia sendo feito, né? Quando se tem filho, a mulher precisa, né, de qualquer maneira, ter a comunicação com o pai, né? E aí, por ter boletim de ocorrência, acaba sendo feito sempre pelo terceiro, né? Então, é muito importante que a mulher saiba, quando ela faz a medida protetiva, ela não deve e ela pode, tá, continuar tendo esse contato zero com a pessoa, né, o agressor no caso. Mas como? Como que ela vai ter se ela tem um filho? Isso, aí que eu falo, mas como, né? Ele fala pra mim que ele tem que falar comigo por causa do filho. Não, ele precisa escolher, ele vai ter que ver uma pessoa para intermediar a conversa entre vocês. Então, essa pessoa que vai passar o recado dele. Entende? Então, assim, qual é o recado sobre o filho? Ele vai falar, hoje eu quero ver meu filho tal horário em vez de tal horário. Hoje eu quero pegar meu filho na escola. Pode ser os avós, né? Pode ser os avós. Ele vai, né, escolher uma pessoa, ver uma pessoa, né, enfim. Essa pessoa que vai comunicar. Ele não precisa, ele não deve, você não precisa passar por isso. Continuar tendo esse contato com ele. Porém, contudo, entretanto, aí grande o que da questão, entendeu? Que é até o que eu falo, que eu entendo as mulheres. Eu atendo muitas mulheres que falam,
ai, o que adianta? E eu realmente eu entendo, porque é um sofrimento pós que a gente não tem muito controle do sistema. E aonde eu entro que a gente precisa fazer muito, que é nós por nós mesmos, né? O auto-amor, o auto-cuidado, porque não tem como a gente esperar o que pode ser feito de fora, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um filho, né? E então ele tem motivo de falar comigo ainda, né? Mesmo e só que todas as conversas são conversas e que tem o assunto, e esse é um padrão, tá, Grace? Eu tô dando um exemplo porque é um padrão dos casos que eu atendo. E eu não me sinto, eu acho até interessante, eu não vejo problema de expor, né, a minha questão, porque eu acredito muito que as nossas vulnerabilidades têm que ser transformadas em força. E é assim que eu venho fazendo, e é assim que também eu incentivo as minhas pacientes, sabe? A gente pode ter sido vítima, a gente não precisa ser vítima sempre, sabe? A gente continua buscando a nossa autonomia emocional, a nossa liberdade. A gente tá aqui, a gente vive para isso, sabe? Não significa que você não é vítima da situação que ele te coloca, mas a sua vida, o seu posicionamento perante ela não precisa ser assim. Ninguém sabe, entendeu? Quando as pessoas me veem, né, eu trabalhando, e como eu realmente vivo e sinto e sou, né, não sabe. Mas assim, eu hoje, né, mesmo sendo psicóloga, eu tive que procurar ajuda específica, a importância disso. Pois é, isso que eu fiquei pensando aqui, né? Deve ter sido um baque muito grande para você, né? Porque você atende essas mulheres e aí você passa por isso, tipo, é o ditado, né? Casa de ferreiro, espelho de pau. Seria, isso é um grande desafio, sabe? Porque assim, quando a mulher sai desse ciclo, independente da profissão que ela tenha, e também independente da profissão, do grau de escolaridade, de situação social, existe essa pergunta: por que eu fui aceitar isso? Quando ela consegue. Porque são coisas que depois que você sai, é gritante. Entende? Por exemplo, hoje, a forma que ele fala comigo, que eu vejo o escrito que eles usam de intermédios, é subliminar a violência velada, sabe? Então, assim, é indiretas, sabe? É invalidações, eles invalidam você como mãe, aí usam a situação o tempo todo, sabe? Mas eu não quis dizer isso. Então, assim, pra mim, qualquer mulher que sai da situação, primeiro ela tem que se perdoar, sabe? Então, pra mim, eu tive que fazer esse processo de auto-perdão. Para quando você sai de um relacionamento, qualquer relacionamento que você sai, você passa o processo de luto durante em torno de 2 anos, né? Que a gente sempre acompanha, até quando você tem uma morte, quando você se separa, é considerado uma morte. Por isso a gente fala luto, porque morreu algo que você projetou, algo que você sonhou, algo que você escolheu, trabalhou e produziu e fez para acontecer. Ninguém casa para separar, né? Ainda mais quando você tem um filho. Só que, por algum motivo, sempre, né, você acaba tendo que fazer escolhas, certo? Então, para mim, foi um baque de meu auto-perdão, porque ali eu não era psicóloga, ali eu era mãe. Ali, antes de mãe, eu era uma mulher. Antes de ser mulher, eu era uma garota apaixonada. Então, assim, você vai aprendendo. Eu fui trabalhando com a violência doméstica em paralelo ao meu relacionamento, entendeu? As situações foram acontecendo. Só que sempre o que acontece? Eu vou dar um exemplo que isso acontece com meus pacientes, que eu vejo também casos de mulheres assim. O perfil dessa pessoa, ela sempre busca, né? Sempre o perfil da mulher de um narcisista é uma mulher empática, uma mulher que tende a ser mais humana, uma mulher que as profissões são muito parecidas, entendeu? São pessoas assim que tem uma tendência à codependência emocional, que é aquela pessoa que vive muito em função do outro, aquela pessoa que sofre, que aceita as situações pelo outro, aquela pessoa que sai da sua posição para fazer as coisas pelo outro, aquela pessoa que quer ser a salvadora, aquela pessoa que vê um problemático, uma situação ruim, não, eu preciso ajudar ela. Então, isso para uma psicóloga que não tem esse discernimento, a qual eu não tive, não estou falando como psicóloga de qualquer pessoa, falando no meu caso. Eu falei, para mim é um estudo de caso, eu preciso resolver, entendeu? Então, foi foi uma confusão. Então, assim, essas características acabam que esses homens se atraem por essas mulheres. São pessoas empáticas, procuram entender, eles vão indo. São pessoas abertas, né? Porque no mundo de hoje é errado ser assim, né? Exato. Só que tem uma questão
positiva de você ser assim, que é uma coisa que eu acho que as mulheres, elas não têm, né? Porque existem homens também que passam, né? Mas enfim, a gente tá falando de violência doméstica. A gente não tem que mudar a nossa essência, mas precisa ter curiosidade e autoconhecimento, sabe? E entender o que você merece, trabalhar o auto-amor, de fato. Porque eu trabalhava o auto-amor, eu trabalho, meu foco é trabalhar a autoestima das mulheres, entendeu? Então a liberdade emocional sempre foi. Eu trabalhava isso para elas, entendeu? E aí eu acabei entendendo errado para mim. Então assim, a independência emocional, você ficar bem consigo mesmo é ótimo, mas você precisa olhar o que o outro está fazendo para você, sabe? Então esse processo para mim não foi nem um pouco fácil, mas você tem que encontrar um propósito, porque até então para a mulher decidir separar, ela tentou de tudo. Ela tentou de tudo, entendeu? É muito difícil. Para a mulher se separar, ela já tentou de tudo, né? Aí para você separar, você tem que fazer uma análise muito grande, né? No caso, eu olhei para o meu filho e pensei, né? Não falei pra ele, né? Pensei, né? Meu filho tinha 1 ano e 7 meses. Pensei assim, eu escolhi casar para construir uma família. Eu sei que a gente, né? Eu sei que a gente tem... Todo mundo tem, né, lado positivo, negativo. Eu sabia dos problemas emocionais. Agora, caráter não se muda. Estrutura de personalidade não se muda. Quando eu vi isso, foi só depois de meu filho ter nascido. Infelizmente. Porque eu estava tão focada na construção familiar, na romantizada vamos fazer isso, vai dar tudo certo, eu dou conta. A Mulher Maravilha, a mulher guerreira foi a pior coisa que inventaram para o universo, né, mulheres? Mulher, ela dá conta, ela é forte. Nossa, a mãe do meu ex-marido, né, a minha sogra, que Deus a tem, se ela tivesse aqui, estaria do meu lado. Ela estaria ali, ó, minha filha. A minha sogra falava para mim assim... Minha filha, você é guerreira, mas eu não queria te dar esse apelido de guerreira. Você é muito guerreira. Vou falar, você é forte, tem que ser muito forte por causa do meu filho. Isso é péssimo. Eu achava lindo isso. E são crenças que a gente constrói. Você pode ser psicóloga, você pode ser jornalista, você pode ser advogada, você pode ser o que for. Menos guerreira, pelo amor de Deus. Menos guerreira. E assim, você constrói essas crenças fortes, entendeu? E eu construí como outras mulheres. E quando eu olhei para o meu filho, eu falei, cara, eu não quero que ele viva isso. Eu quero que ele tenha, sim, o melhor do pai e da mãe. Falei, ele vai ter o melhor do pai separado. Porque aí o pai não vai estar junto comigo, então não vai ficar fazendo as coisas na frente dele. Entendeu? Então, eu falei, não dá certo, vai ficar brigando na frente dele. Aonde vai chegar? Muitas vezes as mulheres ficam com seus filhos, ficam com seus maridos, né, permanecem no casamento, mesmo sendo tóxico. Isso tem muito, mesmo sendo tóxico, sempre sendo extremamente abusado, né, algo totalmente que é desfavorável para a mulher por essa crença familiar de mas meus filhos precisam, as família, a troco e a custa de quê? Do seu emocional? Da sua felicidade, da sua liberdade, porque 2 caminhos. Os seus filhos vão viver numa briga, num lar totalmente disfuncional e vão olhar para você ou para o seu pai e vão ficar com raiva, ou vai ser igual. Agora, separado, que isso quer dizer que vai ser super maravilhoso? Não vai. Ele vai continuar vendo as coisas. Os filhos vão continuar vendo tudo, certo? Mas você tem mas a mulher, ou, né, no caso, ela vai ter uma possibilidade maior de ter a sua liberdade emocional. Entende? Vai ter um mental mais... Vai ter paz, né? Vai ter uma paz. Pelo menos vai tentar. Vai tentar. Mas aonde entra a questão que a gente está falando da violência doméstica, que ainda se mantém psicológica. Por isso que é importante se cuidar. Porque ela não para a violência. Não é porque ele parou de te empurrar, não é porque ele parou de te chacoalhar, não é porque ele parou de fazer tudo que ele fazia, às vezes, né, pior, né, no caso de muitas mulheres, que a violência não para quando se separa. Por isso que a mulher, se esperar que o sistema faça alguma coisa, que aí é burocrático. Você vai lá, faz boletim de ocorrência, porque ele manda mensagem e aí escreve de um jeito que ele fala, eu não quis dizer isso, é interpretativo, mas você conhece o cara há 10 anos, você sabe quando o cara... Entendeu? Então, assim... O grande desafio para quem se separa, para sair e realmente viver a paz que busca, é entender
que eu falo sempre assim, quando você tá gripada, você espirra, não espirra? Quando alguém tá doente, é normal ela ter os sintomas dela. Você não vai falar, nossa, não espirra. Meu Deus, não fica com febre. Então, assim que eu procuro lidar e trabalhar com os meus pacientes, trabalhar comigo, né, também. Que é, tudo que vier, eu tenho que, na hora, sair do automático. Porque se você lê porque são através das mensagens que eles continuam se comunicando, ofensivas, sempre, né, dissimuladas, indiretas, invalidando você, você tem que, na hora que você pegar essa mensagem para ler, você tem que lembrar que dali é aquilo que vai sair. Não espere porque você separou, porque você fez medida protetiva, porque, sei lá, muitas vezes o Ministério Público acatou a sua... Como no meu caso, acatou, né, tudo. Mas existem tempos e ali não vai, o que é de fora não vai resolver. Tipo assim, as ferramentas que o Estado tem para te proteger, ok. Beleza, você conseguiu, ok. Mas você vai ter que ter as suas ferramentas, que é se blindar. Sim, até a boletim de ocorrência... E aí o papo no WhatsApp tem que ser o quê? É a pensão do menino. Bom, pontual. Dicas para quem tem ainda contato dessa forma indireta, que é por causa do boletim de ocorrência. Respostas pontuais. O que você puder fazer para não ter contato, não procurar conversar como se fosse uma coisa normal, se fosse com um ex-marido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Segunda-feira foi a apresentação do meu filho. Dá um exemplo, né? De alguma criança. De segunda-feira foi a apresentação do meu filho na escola. Eu tenho medida protetiva, né? Ele ficou com tem recado na escola, que ambos têm a informação que na segunda-feira ele tem que ir com a roupinha diferente para a apresentação. E como o final de semana estava com ele, o normal era o pai levar com a roupinha, né? Para uma situação que não envolve violência doméstica, quando não envolve esse tipo de homem narcisista, uma conversa normal seria: oi, tudo bem? Só queria confirmar, preciso levar roupa? Você levou? Tá tudo certo? Não. Com uma conversa, quem tem esse caso... Já se prepare para você... Com violência doméstica, lembre-se, se você separou porque tinha violência doméstica, violência psicológica, porque ele te agrediu psicologicamente, fisicamente, qualquer coisa que seja, ele não mudou. Se você ainda tem medida protetiva, ele não mudou. As pessoas podem mudar? Pode. Se não for narcisista, pode. Mas e aí, a roupinha para levar? Pontual. Se prepare, você leve. Não espere nada. Leve. Já se prepara. A mãe leva. Aí se tiver lá, se o menininho já tiver vestido, melhor. Se não tiver, você vai lá e veste o seu filho e vida que segue. Qual é o preço da paz que você quer pagar? A função de você levar mais lá, a função de você ter que se providenciar uma roupa no domingo antes, que às vezes você tem que comprar, porque é uma apresentação, e lá na escola no outro dia mesmo que você não tem a casa, você vai de Uber, porque por várias situações que cada um tem da sua família, mas qual o preço que você quer pagar? Porque se você mandar mensagem, quem passa por isso, você sabe o que eu tô falando. Se você mandar mensagem, a resposta nunca vai ser: não, eu não pude levar. Você pode levar? Obrigada. Ou: sim, eu levei, tá tudo bem. Nunca vai ser. Vai ser assim: eu levei, eu não sabia, ou então eu não sabia que eu tinha que levar, avisa ela que ela só quer causar confusão, porque ela deveria saber que eu não tenho dinheiro para isso, que eu não sei o que. Aí vai com uma confusão, aí vem. Ai, que aí vem aquela ladainha daquela... A dica maior para quem lida com ex-marido, que é uma pessoa que vem de violência doméstica, então tem medida protetiva, então, poxa, não tem como falar com ele só através de terceiros? Não fale. Mas tem filho? Fale o mínimo. Mínimo. E outra, não demonstre emoção. Por exemplo, você vê que a pessoa mandou mensagem pra você, claramente querendo te ofender. Não responda: por que você fez assim comigo? Olha, eu tô chateada. Não dá sermão, não dá DR. Não dá sermão, não tem conversa. Ele não entendeu quando estava casada. Não vai entender porque ele é pai de seu filho. Deixa essa responsabilidade da vida com ele, de como ele vai ser com o filho. É um grande desafio da mulher, se desligar disso. Deixa a sua maternidade para você e deixa a paternidade da forma que ele vai escolher para ele. E é isso em relação. Brisa, graças a Deus, eu não passei por isso e eu admiro muito você por você ter tido coragem de separar e também estar aqui
A gente percebe que você está renascendo das cinzas, nem conheço você, conheci você hoje, mas a gente percebe quando uma mulher está. Faz 3 anos que eu tô renascendo. E tudo Mas bem. E é tudo bem. E é isso que eu falei, tá? Eu tava falando, 2 anos que a gente passa o processo de luto. Mesmo quando você separa. Quando eu separei, eu quis separar. Foi o que quis, já não gostava. Já tava, né, amargurado faz tempo. Mas o processo de luto acontece, né? É sofrido. Então, igual você falou, é um processo assim que você tem, é uma montanha-russa. Você vai, você sobe, você vai, você sobe, você vai, você sobe. O mais importante é você continuar na sua caminhada e não desistir. Saber que você escolheu a sua liberdade emocional. Então, a responsabilidade sempre vai ser sua também. E principalmente, ninguém está isento, né? Ninguém tem isento. Por isso que eu falo, porque eu vejo muitas pessoas que têm vergonha de falar sobre isso. Eu sou psicóloga. Trabalhava com violência doméstica, com autoestima, entendeu? Então, assim, às vezes a gente, e às vezes é o grande desafio. Uma vez eu dei uma palestra para profissionais da área de saúde, principalmente para médicos, né? O quanto que o índice de depressão que tem para médicos. Eu não lembro, mas teve quando faz uns 4, eu já tinha o Gabriel, acho que faz uns 2-3 anos já era separado, não sei. Eu fiz uma palestra sobre isso, já tinha os dados. Mas o índice de depressão para os profissionais da área de saúde, a parte de medicina, que são os médicos, são os que maiores têm. Tipo, é o índice maior, assim. Os médicos, eles se deprimem, só que eles não procuram ajuda. Então, assim, psiquiatras, então, assim, não está isento. A gente, muitas vezes, as pessoas, elas se escondem na sua profissão, né? Para poder sempre estar pelo outro. E é o que eu falo, né? Se a gente não tem como a gente ajudar o outro, se a gente não ajudar a si mesmo, entendeu? Eu lembro sempre que eu falava para meus pacientes antes de ter filho, qual que é a pessoa mais importante da sua vida? Sempre as pessoas, quando tinham filho, falavam: meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Aí eu sempre trabalhava essa questão. Eu falei assim, um dia eu preciso que você preciso. E eu sei que você vai entender o porquê que você responda que a pessoa mais importante da sua vida vai ser você. Aí eu falei, quando você tiver filho, você vai entender. Hoje, eu tenho filho. O Gabriel, quem me conhece, ele é o amor da minha vida. Minha paixão, entendeu? Eu sou apaixonada, mãezona, corujona. Gabriel é minha 5ª gestação. Antes dele, eu perdi 4. Então, imagine quanto querer você que tinha nele, né? Só que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Como que ele vai aprender a se amar? Vendo a forma que a mãe ama ele. Quando ele vê eu nervosa, quando ele vê quando os filhos vê a gente desregulados, eles ficam também. E eu falo porque isso acontece. Eu sou psicóloga. E eu falo isso para as mães com muito carinho, para se acolherem. Porque esse processo não é um processo fácil. As mães, elas ficam num limbo de... Ou ela... Isso é algo que eu sempre percebo. Que eu tenho até caso de um grupo de mães que eu faço parte, né? E faço também, presto apoio para elas, presto também meus depoimentos, que a mãe, ela fica num limbo. Ou eu vou atrás de trabalho para conseguir não precisar da pensão, mas para eu ir atrás de trabalho, para eu não conseguir ir atrás de pensão, eu tenho que cuidar do meu emocional, porque eu estou desesperada, porque eu não sei como que porque a pessoa não para de perturbar a sua vida. Tá tudo tão desregulado que a mãe, muitas vezes, ela não consegue ter aquela estrutura emocional, tranquilidade para poder pensar, adequada para pensar, para agir, para se estruturar. Então é uma coisa de cada vez. Eu aprendi isso na prática. Eu falo assim, todo mundo tem receita pronta para você. Eu, como psicóloga, eu não estou falando para você, faz assim que vai funcionar. Cada um tem a sua... Né, veja o que você consegue focar primeiro. Primeiro eu vou focar em melhorar a alimentação do meu filho. Eu não estou conseguindo, nesse momento, olhar para as tarefas dele. Eu vejo, meu filho tem 4 anos, eu não passo por isso, mas tem mães que, os filhos não estão indo bem na escola e também não estão conseguindo se alimentar bem. Então, o que você pode focar primeiro para ajudar o seu filho? Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. O que você pode primeiro fazer para te ajudar? Sabe? Como que tá a sua alimentação? Como que tá o seu autocuidado? Você tem feito atividade física? Brisa, eu não tenho tempo. Eu falo, como psicóloga, como pessoa, né? Eu tenho parceiros, né, que eu trabalho nessa área também, que agora que eu tô
retomando, né, na verdade, faz 2 anos, enfim, que atividade física a gente tem que fazer como se fosse um remédio, entendeu? Você já tomou seu remédio hoje da atividade física? Então, assim, a mulher, ela precisa se cuidar de todos os aspectos possíveis. E é uma coisa de talvez. Você não precisa ser uma super mãe, você não precisa ser uma super mulher, uma super profissional, guerreira, você não precisa ser super nada. Você só precisa entender que você precisa cuidar do seu emocional para se desligar do que não tem controle. O comportamento do seu ex. E isso vai te atormentar durante muito tempo, até você entender que o que ele fala, porque a verdade ainda fica muito tomada conta, como se fosse dele, fosse a sua. Assim. O que ele vem falar ignorar. Responder pontualmente sobre o seu filho que tem a ver o assunto. O resto é só manipulação para você cair e ficar desestruturado. Ótimo. Brisa, queria te agradecer por você ter participado do programa. Obrigada. Eu acho que é um programa muito forte, né? A gente fala muito de feminicídio e tudo, mas eu acho que você tocou pontos que são muito fortes. Eu espero que ajude muita gente. Obrigada por você ter participado. De nada, eu que agradeço. E olha, inclusive, quero deixar aqui uma dica de filme, que eu adoro assistir filme. E tem um filme, não sei se a Brisa já assistiu, que se chama É Assim Que Acaba. É um filme sobre violência doméstica. Perfeito. Em que a protagonista ela quebra o padrão da violência num casamento perfeito. Ela tinha um casamento perfeito e aí a gente fica surpreso com o filme, com a atitude dela. Não é um filme dramático, violento, não, mas ele vira uma chavinha nessa questão psicológica. Então, eu vou deixar aqui a dica pessoal minha, da Brisa acabou de acenar também. É bom, né, Brisa? Maravilhoso. Você viu que no final ela fala, separa com ele, falando do caso do filho? Isso. Então, assim, para você, mulher que está passando por isso, é um filme que vai te ajudar bastante, tá bom? E para você que ficou comigo até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, segue a Brisa lá nas redes sociais, ela está retomando a vida dela e aí você pode acompanhar. Certeza que ela cria conteúdo muito interessante lá para você. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.